aí, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou talvez boa madrugada, né, Bruna? Aqui, porque o nosso programa está crescendo, a audiência está crescendo demais, e isso é muito bom. Já queremos começar aqui agradecendo o carinho da sua audiência, do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Mais um episódio aí na sua telinha. Você que tem acompanhado juntamente conosco aqui, que tem feito a audiência crescer. Você sabe, o objetivo do nosso podcast aqui é levar informações da Prefeitura Municipal de Sorocaba direto ao assunto, como tem que ser, sem muita enrolação, sem muitas palavras difíceis, como foi o podcast anterior, né? Falando sobre comunicação inteligente. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós fazemos parte e precisamos. Você vai saber daqui a pouquinho. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada aqui, o jornalista Bruno Rodrigues. E o Danilo, meu amigo querido, hoje, né, nós temos convidadas especiais. Já vou dar spoiler para vocês, que são duas moças que nós vamos tirar muitas dúvidas. E vamos falar sobre meio ambiente, né, Dan? Exatamente. Então, dentro desse universo, desse ecossistema, né, do meio ambiente municipal, a gente vai falar sobre cortes de árvores, sobre licenciamento de ruídos ambientais de indústrias, essa questão das motos. A gente vai tirar todas essas dúvidas, inclusive para saber também o que é de uma secretaria, o que é de outra. A gente vai ajudar vocês a também, quando precisarem desse serviço, saberem direitinho onde vão ser direcionados. Até porque a gente vai continuar tendo outros podcasts, também vamos receber outras secretarias e essas dúvidas acabam sendo tiradas de função por função de serviço que vai ser ofertado para você. Então hoje nós vamos receber aqui a Amanda, a Rafaela, para falar sobre licenciamento e fiscalização. Meninas, bem-vindas. Contem um pouquinho sobre vocês, quanto tempo de prefeitura, qual é o trabalho que vocês fazem, e aí a gente começa esse bate-papo aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Amanda, né? E atualmente eu trabalho na divisão de licenciamento e fiscalização ambiental, lá na Secretaria do Meio Ambiente. Faz 2 anos que eu tô na prefeitura, então eu sou nova de casa, e atualmente eu tô como chefe de divisão. E a Rafa? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito importante para a gente esse espaço que vocês dão para a gente poder falar do nosso trabalho. Eu estou na prefeitura há 6 anos, atualmente como chefe de seção de fiscalização ambiental. Sou formada como bióloga na área de meio ambiente, né? E estou no cargo de chefe de seção há 4 anos. Perfeito. Isso aí, meninas. Então, sejam bem-vindas aí ao nosso programa e já vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é uma pergunta dupla, né? Uma pergunta dupla aqui para vocês, que é o seguinte: o que é e para que serve o licenciamento e também a fiscalização ambiental? Aonde é que o munícipe, né, se enquadra nessa situação? Vamos começar então com a Amanda, falando um pouquinho para nós aí sobre o licenciamento, Amanda. Então, é importante frisar desde o começo que o licenciamento ambiental ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E esse licenciamento ele serve para a gente emitir autorizações que hoje a legislação atual nos permite. Então, hoje, né, a divisão de licenciamento e fiscalização ambiental conta com 2 seções. A seção de licenciamento ambiental, que vai trabalhar com a emissão de licenças para as empresas poderem funcionar, e também a emissão de autorizações de corte de árvore, bem como de poda em áreas particulares. Já a seção de fiscalização ambiental vai poder fiscalizar tudo isso, mas ela depois vai contar um pouquinho mais pra gente. Então, a gente trabalha com autorizações de corte de árvore em calçada, supressão de árvores acima de 10 exemplares, supressão de maciço arbóreo, intervenção em áreas de preservação permanente, né, que são as APPs, e a emissão das licenças ambientais industriais. Olha aí, que bacana. Ó, você tá vendo, você que tá assistindo aí, você tá vendo que tem bastante coisa quando se trata de licenciamento, né? Fiscalização. Então, Rafa, fala um pouquinho para nós sobre fiscalização ambiental. Como a Amanda já comentou, a gente vai fazer a fiscalização ambiental de tudo aquilo que a gente emite autorização. Então, corte de árvore em calçada, as intervenções nas áreas de preservação que a gente tem ao longo dos nossos córregos e do nosso Rio Sorocaba. A gente também vai fazer fiscalização de outras situações que a gente não autoriza, mas que elas são irregulares e que elas trazem prejuízo para o nosso meio ambiente e também para a nossa saúde, que é o caso das emissões de poluição, tanto no ar quanto de ruído, né, que a gente tem bastante reclamação. A parte de queimadas também, que foi o tópico bastante comentado ano passado, que teve aquele boom de queimadas.
E uma que é top dos tops assuntos que a gente recebe de reclamação, que é a parte de fiscalização de ruídos emitidos por escapamento de motocicleta. Perfeito. Só fazer uma participação aqui, rapidinho. Você viu que as meninas, elas trazem com bastante propriedade as atividades que são feitas, né? Por parte do licenciamento e fiscalização no meio ambiente. Então, algumas palavrinhas a gente vai trazer para vocês com alguma frequência, né? Que é a APP, que é a área de preservação, né? Permanente, é isso? E aí, uma das análises feitas é como que você vai interferir ali. Você é empresário, de repente você vai querer, como que você vai interferir naquele espaço. A palavrinha também bastante usada aqui, supressão. Supressão é sujar, né? Vocês vão ver que existe uma diferença entre poda e corte. Então, uma secretaria responsável pela poda, né? Pela retirada definitiva ali da árvore, a outra só pelos cortes e galhos. As meninas vão explicar tudo isso para vocês. Então, a gente vai trazendo esses temas e vocês vão percebendo as diferenças dos serviços prestados e como funciona cada um deles. Então, vai ser muito legal, né, Rafael, para a gente poder falar também como funciona essa fiscalização nas indústrias, nas empresas, se ela é espontânea, se ela é por meio de denúncias. Então, tem muita coisa boa para vir para Exatamente, exatamente. E aproveitando, já que o Bruno aqui mencionou, você que está participando com a gente, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer de tudo para poder retornar para vocês aí com as respostas, tá certo? Bom, eu acho que uma das perguntas que todo munícipe, né, gostaria de fazer é a respeito das dúvidas com as árvores, por exemplo, né? As podas, a supressão, que a gente chama aí de supressão, né, que é o corte. Tem até gente que fala, vou bater minha... Como eu faço para bater minha árvore aqui, né? E aí o munícipe fala, não, eu não quero mais esse negócio aqui. Eu posso simplesmente ir lá e chegar cortando, descendo a machadada ou não? Como é que funciona esse trem? Explica para nós. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não façam isso em casa, hein? Certo. Então, primeiramente, né, a gente precisa se perguntar, alguma vez essa árvore já precisou abrir um processo para cortar ela, né? Daí o município vai saber o histórico dela. Se não souber, é o antigo proprietário. Porque assim, se já tiver processo referente a essa árvore, que hoje a gente já viu um processo por endereço. Então, se tem uma casa e tem 5 árvores, não é um processo para cada árvore, então é um processo por casa. Ah, ok. Tá falando? Um exemplo do caso, digamos que eu aluguei uma casa e, sei lá, por um tempo ali eu percebi, poxa, essa árvore tá me dando, sei lá, algum trabalho, raiz, não sei, uma reclamação aí do munícipe. Normalmente é aquela reclamação mais simples possível, mas que causa, por exemplo, entupimento ali de calhas e tal, muitas folhas e tal, tal, tal. Como é que eu faço para saber, né, se já teve um processo ali ou não? Eu vou até vocês, ou é uma ligação, ou como é que é o caso? Então, você pode estar ligando sim, ou mandando e-mail, mas o primeiro passo a se fazer, se você não souber se tem processo ou não, é ir na Casa do Cidadão. Isso, lá na Casa do Cidadão faz a abertura do processo. Mas se já tiver processo, eles vão saber também e vão te avisar. Aí eles vão pedir para você ir lá na nossa secretaria, para eles poder também dar continuidade no processo lá. Então, vamos supor que não tem processo, você vai na Casa do Cidadão para abrir um processo pela primeira vez. Certo. Aí você vai levar alguns documentos, que são o seu documento oficial com foto, IPTU e uma foto da árvore, se você quiser. Às vezes pode ser que tem muitas árvores, né? E aí a gente precisa saber qual árvore você está falando. Aí é importante a foto. E aí lá você vai preencher um formulário e aí a Casa do Cidadão vai pegar e abrir o processo para você. E daí esse processo vai ser encaminhado lá para cima. Um detalhe que eu esqueci de comentar. Se a casa é alugada, você precisa da autorização do proprietário para não fazer Tem uma Sendo que é uma observação muito importante. importante, né? Porque Isso. como é alugada, de repente, sei lá, vamos dizer que foi o próprio dono que plantou aquela árvore. Tem algumas árvores que tem uma questão também sentimental, né? E aí, já pensou uma situação dessa? Chega lá, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, viu que realmente estava causando um dano, o técnico disse ok, pode cortar, mas o dono da casa não precisa. Então, quando se for aluguel, você mora ali, mas a casa não é sua de fato, né? Então você tem que pedir. calçada, ela é considerada particular ou pública? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, ela é considerada pública, mas ainda assim, então, a pessoa precisa pedir autorização, né, para quem está fazendo o corte da árvore ou a poda. Só que tudo que acontece com aquela árvore que está na calçada da pessoa é responsabilidade da pessoa. Então, você Entendi. esse detalhe também. Certo. Então, essa é uma observação para você, né? Querendo ou não, aquela árvore que está na calçada, Isso. ela é um cuidado seu também. Então, não permita que ninguém, de repente, né, que
com má intenção ali, vai lá querer cortar a árvore, alguma coisa assim, não, porque também ela fica na responsabilidade de quem mora ali de frente, né? A questão, o Bruno fez uma pergunta aqui, questão de particular ou público, né? Vamos dizer aqui que eu fiz todos os procedimentos corretos, né? No caso do aluguel. Fui lá pedir pro Bruno, que eu aluguei a casa do Bruno. O Bruno falou, não, eu também quero, rapaz, que tire essa árvore daí e tal, aquela coisa e tal. E aí o técnico foi lá, fez todo o trâmite. O técnico falou, não, realmente, a árvore tá perigosa a cair, então pode cortar. Mas é área particular. Aí eu consegui autorização e tal. Aí eu fico tranquilão esperando vocês irem lá cortar, é isso? Não. Assim, assim. Como é que funciona aí nesse caso? Aí o técnico vai emitir o laudo, né, que foi constatado em vistoria, e a gente vai pegar e vai emitir um comunicado para a pessoa que é responsável do processo. Então, esse comunicado ou vai por e-mail ou vai por carta, no meio do aviso de recebimento dos Correios. Então, aí a gente vai comunicar a pessoa que falando assim, ó, corte foi deferido, mas você precisa vir até a SEMA para assinar um termo de compromisso, que é o termo de compromisso de recuperação ambiental, que é a compensação ambiental pelo corte da árvore. Então, assim, não é só cortar a árvore, você vai precisar compensar ambientalmente de acordo com a legislação vigente hoje. Alguns exemplos dessas compensações? Então, hoje na calçada, a compensação é 3-1. Então, a gente vê, né, se tem espaço na calçada para fazer o plantio de uma. Se tiver, a pessoa planta uma e doa duas. Se tiver espaço para mais de uma, planta duas, doa uma. Se tiver espaço para 3, planta as 3. Ah, entendi. Então ela tem que compensar o corte daquela árvore. E uma outra pergunta dentro disso, o munícipe, ele fica sabendo de todo esse trâmite ao longo do processo, né? Ou de repente, ok, tá cortado, tal, mas aí vou ficar sabendo que eu tinha que plantar 3 para aquela árvore. Ou não, ele sabe de tudo isso durante o processo. Para ir à secretaria, assinar o termo de compromisso. Então, ele assina, uma via fica com ele, uma via fica com a gente. Ele tem o compromisso com essa muda plantada por 2 anos. Ah, tá. Então não tem surpresa, né, para ele ali de, mas eu não sabia que tinha que cortar. Porque eu imagino que talvez algum munícipe possa alegar isso, né, também. Mas ninguém me falou que eu tinha que plantar 3, eu tinha que ficar 2 anos. Já existiu algum caso aqui pela assim? Existiu, daí a gente pega o termo de compromisso e mostra, hein? Tá aqui o senhor, a gente avisou o senhor, a gente falou. Porque às vezes a gente quer ter, vamos dizer, e o nome tem muito a ver, né? Muito, o termo de compromisso, de fato. Às vezes a pessoa não quer ter o compromisso, ela quer ter só ali, corta porque tá me atrapalhando aqui ou atrapalhando ali, mas é o meio ambiente, né, gente? Querendo ou não, não foi eles que invadiram o nosso espaço, fomos nós que invadimos o espaço do meio ambiente. Exatamente. Daí é só a partir da assinatura do termo de compromisso que a gente envia o setor responsável para fazer o corte. Deixo importante ressaltar, como você deu exemplo de área particular, para área particular, a prefeitura não executa o serviço. Fica sobre responsabilidade da própria pessoa que fez a solicitação pedir, né? Tá. Quando a gente está falando de calçada, via pública, daí sim a prefeitura vai fazer Esse é um caso, por exemplo, de uma árvore dentro de um terreno particular. isso, exatamente. Daí, e aí, mas há alguma orientação? Eu vou lá, compro a motosserra, vai e... Derruba o pau da casa e pronto. Aí complica tudo. Não, hoje a orientação é procurar uma empresa especializada em fazer esse tipo de serviço. Tá? A gente até tem o cadastramento das empresas e tudo mais, uma regulamentação feita pela legislação das empresas que são cadastradas e tem toda a certificação direitinho. Então muito, muito bom que a Rafa falou aqui, essa observação. Se é dentro da sua área particular, né, vai ser dado ali, depois de todo o trâmite, tudo ok, tudo confirmado que de fato pode ser feita a supressão desta árvore, você fica responsável pelo corte dela. Mas assim, né, como já é até mesmo orientado, é particular, então a gente não pode dizer faz assim ou faz assim. Então é uma orientação para você. O ideal, procure sim uma empresa, né, como eles têm ali credenciado, tudo certinho, porque é uma árvore, gente, parece simples, mas é algo grande, né, de repente pode cair em cima da casa e o dano pode ser muito maior, sem contar a risco a própria integridade física da pessoa, não é mesmo, Bruno? Sem dúvida. A gente vai acompanhando para ver. Surgiu, né, nesse bate-papo a importância da responsabilidade de saber que nós, humanos, é que somos os invasores da questão do meio ambiente. Então, a gente sempre quando vai fazer algo, a gente já tem que ter a consciência de que a gente está devendo. Né? Por quê? Porque a gente invadiu aquele espaço e a gente precisa de alguma maneira fazer essa compensação. E é interessante, enquanto município, a gente saber que tem esses serviços, mas que também a gente tem que acompanhar se ele está sendo feito. E é aí que entra a fiscalização, né, Davi? Exatamente, exatamente. Diante disso, Rafa, como que é o trabalho aí da fiscalização
em árvores, em áreas, como que é possível, por exemplo, para você saber uma árvore que tinha um espaço que tinha bastante árvores, de repente já não tem mais? É através de denúncias? Como é que funciona? Exatamente isso. A gente atua através das denúncias, através do canal 156, que é o canal oficial da prefeitura, né? Então, você pode ligar pelo número 156 mesmo, ou entrar no próprio site da prefeitura, registrar a sua reclamação. A gente sempre pede para os munícipes deixarem certinho o endereço, porque às vezes você entra e ele pede o endereço, mas daí você coloca o seu endereço. E não é o seu endereço que a gente precisa, é o endereço da onde está acontecendo aquele corte que você acha que é irregular, né? Que você acha que não está acontecendo da forma certa. Então, a gente sempre orienta nesse sentido de registrar o endereço de onde está acontecendo mesmo. Uma outra forma que a gente tem de fazer a fiscalização é o que a gente chama de fiscalização ativa, né? Através dos nossos próprios processos internos. Por exemplo, tem uma árvore que está dentro do seu terreno, você quer cortar essa árvore, você deu entrar. Mas você não deu continuidade nesse processo. A gente vai questionar ali o que aconteceu. Por quê? Ele já cortou? Ele desistiu de cortar? Então, a gente também faz procedimento meio que investigatório. Mesma coisa para empresas que entram com solicitação de licença ambiental e não dão continuidade. Ela está funcionando sem a licença? Se ela está funcionando sem licença ambiental, é crime ambiental. Então, essa pessoa ela pode responder tanto no âmbito do município, né? Junto com a Secretaria do Meio Ambiente, mas ela também pode responder criminalmente sobre isso. Olha isso. Isso é muito, muito importante, até porque a pessoa pensa que é algo só ali sobre o meio ambiente, foi algumas árvores, enfim, mas não se torna algo criminoso, né? Se torna criminoso. Então, portanto, quando uma pessoa precisa, no caso de uma empresa, ela precisa conferir. É a mesma situação, por exemplo, do munícipe aqui que alugou a casa e não sabe o histórico, né? É a mesma situação, uma empresa que quer abrir ali, quer dar sequência. É a mesma situação que ele tem que fazer ou não? Por causa do licenciamento. De ilustras. Indústria, no caso de indústria. Isso, sim. Hoje a gente tem no nosso site o manual do licenciamento. No manual do licenciamento e tem a lista, que é a partir de uma resolução com o SEMA que a gente usa, que é 1 de 2024. Lá consta todos os quinais, né? Que lá no CNPJ tem o quinais certinho nas empresas, que precisam do licenciamento ambiental municipal. Porque hoje, né, o município ele licencia baixo impacto. Então, todos os estágios lá é baixo impacto. Então, se o seu quinai está lá, você precisa do licenciamento ambiental. Mas não necessariamente vai ser municipal, porque pode ser que você tenha um KNAI que não tá lá, mas seja um KNAI que seja licenciado por estado. Tá. Entendeu? Explica para nós um pouquinho desse, qual é o termo aí que você falou agora há pouco mesmo, da baixo impacto, médio impacto, qual que é as diferenças? Onde entra município, onde entra estado nesse caso? Então, lá nessa resolução com o SEMA diz todas as prerrogativas e características que o município tem que ter para poder licenciar o baixo impacto, médio impacto ou alto impacto. Hoje o município está apto a licenciar o baixo impacto. Então, tem municípios daqui de São Paulo que licenciam alto, médio, mas Sorocaba é baixo. Então, a gente faz as coisas que estão de acordo com essa resolução com o SEMA. Então, todas as empresas que estão lá, a característica da vegetação também inclui isso, porque se a vegetação for, tipo, maciço não, um fragmento vegetal nativo, então é tipo, é uma floresta gigante. A gente não pode autorizar o corte. Ah, tá. Isso, daí seria o estado. E é interessante que a gente recebe as secretarias e olha que engraçado, a gente vê algumas repetições. Então, por exemplo, na área da saúde, você tem ali doenças de baixa e média complexidade, são de responsabilidade do município. Alta complexidade passa a ser do estado, né? Que é a questão oncológica, algumas doenças mais específicas assim. No meio ambiente a gente percebe a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a jurisdição, a responsabilidade do município está ali no baixo impacto, aumentou o impacto, vai para o estado e também deve ter questão que deve ser cuidado pelo governo federal também, pela União, de questão de impactos. Então, a gente vê que tem essa hierarquização também, tamanho de responsabilidade, de distribuição de verba para poder cuidar de cada situação, né? A Sorocaba ela tá muito conhecida recentemente pela questão dos investimentos econômicos que a gente tem aqui, né? A gente está crescendo de forma urbana, populacional. Isso, como tudo na vida, traz ônus e bônus. E é legal que a gente está com o setor de meio ambiente exatamente para falar sobre isso, né? Então, quando a gente chama alguma empresa para incentivar aqui, a gente tem a equipe de desenvolvimento econômico que vai dar o suporte administrativo, jurídico para eles.
existe essa participação do meio ambiente também para fazer toda essa orientação de como eles devem se licenciar ambientalmente? Vocês entram também nessa questão ou é só num outro momento depois? Então, hoje, se a pessoa ela manda um e-mail pra gente, ou vem perguntar pra gente, ou vai procurar nosso site, vai ter todas as informações que ela precisa. Participa. Dentro dessa iniciativa da CDTUR, o pessoal da própria Secretaria de Desenvolvimento mesmo entra em contato com as secretarias. Já faz a triagem ali, fala, ó, aqui tem árvore, então é interessante, o meio ambiente está participando. E daí a gente vai fazendo reuniões com os empreendedores, orientando, né, quais são os procedimentos, entra lá, faz a solicitação, vai no site, né, toda a documentação que ele precisa para abrir um processo, para empreendimentos em si, é uma documentação um pouquinho mais elaborada, né, você tem um impacto um pouco maior sendo causado ali, então a gente precisa analisar situações que para um corte de árvore em calçada, por exemplo, não é entrado nessa questão, né? Então tem toda essa orientação, esse acompanhamento da Secretaria do Meio Ambiente para essa situação. Aí, você que é empresário e de repente tem esse desejo de investir finalmente em Sorocaba, saiba que, né, nas reuniões iniciais ali para esse incentivo, né, ao investimento na cidade, você também vai ter esse suporte ambiental para saber o que deve ou não ser feito, né? Isso é muito bacana, porque né, o empresário que vem chegando na cidade, né? Ele conhece a parte aqui que o Bruno falou, né? Que a cidade é bacana para investimento e tal, mas ele não conhece ainda as legislações municipais, como funciona tudo isso. E participar já logo de uma reunião onde se dá algumas diretrizes, poxa, ele vai saber onde correr. Direito deles, né? O que pela Exato. ferramenta justamente também para não prejudicar o ambiente. Rafa, em termos de fiscalização, diante do que o Bruno perguntou aqui, se a fiscalização era de médio impacto, grande impacto, que aí é Estado, a questão de fiscalização, ela vai para eles ou fica com vocês essa responsabilidade? Continua daí, no caso, com vocês. É muito interessante essa pergunta. Hoje a gente tem uma legislação federal que vai dividir, digamos assim, a responsabilidade de cada órgão estadual, federal, municipal, o que cada um tem que fazer. E dentro disso a gente vai tendo as regulamentações dentro de cada, né, esfera de atuação. Sim, a gente divide, então, o município é apto a licenciar baixo impacto, a gente vai fiscalizar o baixo impacto. Isso não impede que a gente atue e constate as irregularidades relacionadas aos outros impactos. Nessa situação, o que a gente faz? Fomos até o local, verificamos, realmente não é da nossa responsabilidade fazer a fiscalização, mas a gente tem a obrigação de notificar os outros órgãos que são responsáveis. Perfeito. Então, a gente faz essa comunicação, né? Em relação a baixo impacto, médio impacto, alto impacto, como que a gente elucida isso para as pessoas? Você tem uma empresa, uma usinagem, por exemplo, né? Uma manutenção de ferramentas ali, é coisa pequena. Agora, quando você compara isso com uma instalação de uma hidrelétrica, por exemplo, aí você percebe a complexidade vai aumentando, né? Então, é por isso que hoje o município ele vai atuar fazendo a fiscalização de baixo impacto e quando a gente vai subindo e aumentando a complexidade, aí a gente encaminha para os outros órgãos. Tá. O munícipe que está nos ouvindo, talvez nesse momento, ele pensou, poxa, tô aqui pensando em abrir uma empresa, eu imagino que o espaço onde eu vou abrir, né, o Bruno aqui, de repente, eu vou abrir lá uma empresa e tal, e você, olha, pelo que eu imaginei o espaço onde eu vou fazer, vai ter algumas árvores, bastante árvores ali que talvez vou ter que suprimir e tal. Como é que eu faço? Eu vou ter que ir lá em São Paulo, né, que é a nossa capital, para resolver essa situação, ou eu tenho os órgãos aqui próximo, no caso, quando é médio impacto, coisa maior? E estamos a CETESB, né? Que vai fazer a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que vai fazer toda essa parte que o município faria para médio impacto, que daí eles têm a sede Gente, eles não precisam se deslocar. Não, ele tem a sede em Sorocaba e tem também os procedimentos que ele faz de forma online. Geralmente são divididos por regiões metropolitanas, né? Então você tem ali uma cidade sede que aí as menores não dá pra ter uma CETESB. A CETESB em Castela Palcos, né? É bonita, né? Mas pega a Raposo Tavares, vem pra cá, resolve rapidinho. Exatamente. Bom, diante disso, né, essa é uma grande dúvida dos munícipes, questão de árvore e tal, né? Imagino que já tenhamos aqui tirado várias dúvidas deles. Agora, uma outra dúvida, quando se trata de meio ambiente, de licenciamento, de fiscalização, não é só as árvores, né? Meio ambiente também se trata de ruído, se trata de cheiro, o que mais aí que tanto fiscalização e também licenciamento aí envolve? Fala um pouquinho pra gente disso. É importante a gente falar da ação do licenciamento, no que ele vai atuar, principalmente nos controles de poluição,
né? Então, tem uma empresa que hoje ela faz lavagem de algum equipamento, utiliza água ali, e aquela água sai toda suja. O que a gente vai fazer com aquela água? Então, o licenciamento ele vai controlar isso. O que você faz com o resíduo que você gera, com o lixo que você gera? É uma forma do município controlar toda essa situação e evitar que isso seja descartado nos córregos, nos rios, que isso incomode o meu vizinho. Em relação ao ruído também, a gente tem bastante reclamação. A minha empresa tem uma atividade de corte de serra que faz aquele barulho absurdo. Então, a pessoa acaba se incomodando, né? Sim. Então, o licenciamento ele vem nesse sentido, de controlar e evitar que isso gere uma reclamação, né? Não, muito bacana. Mesmo assim, a empresa ou ela optou por não fazer licenciamento ambiental, está funcionando de forma irregular, ou ela tem e está ali funcionando em horário que ela não pode, ela está de alguma forma irregular, né? Aí a gente atua para fiscalização. Aí a fiscalização vem e faz o papel dela. Orientar, notificar, mas se for o caso de persistir uma irregularidade, aplicar multa também. Bacana. Você falou uma coisa aí, por exemplo, digamos que, né, eu abri minha empresa, tudo certinho, tudo reguladinho, tudo certo, ok, perfeito. Mas o Bruno não, o Bruno começou. Tá sobrando só pro Bruno hoje aqui, né? E aí, eu sou concorrente dele, lógico, né? Opa, já vou aqui, ó. Seguinte, pessoal, tal. Aí vocês são obrigados a irem lá. Sim. Como é que funciona esse procedimento? Vocês já chegam lá, já dando uma multa pro Bruno, já, né? Como é que funciona? Porque normalmente o munícipe, às vezes até sem a má intenção, né? Ele faltou um documento ali, ou enfim, né, no meio do caminho deixou de dar sequência naquilo, e aí ele recebe uma fiscalização, ele já logo imagina, meu Deus, vou fechar minha empresa, já vão acabar com tudo, meu negócio, da minha família. Como é que funciona isso aí? É engraçada a situação, né? Mas hoje a gente tem a prerrogativa legal de atuar nas empresas de microempreendedor e empresas de pequeno porte de forma orientativa. Então, a nossa primeira visita vai ser sempre no sentido de orientar aquilo que está errado. Ah, legal. Mas, se as reclamações persistirem, e como a gente orientou, a gente dá um prazo para a pessoa se regularizar, a gente tem que voltar para ver se ela está regular, né? A soma desses dois fatores, nos mostrarem que a empresa não tomou nenhuma atitude diante daquela primeira orientação, aí sim a gente parte para uma penalidade um pouco mais pesada, que seria a aplicação da multa. E se persistir, aí sim a gente vem com o embargo das atividades, suspensão da inscrição municipal. Então, tem algumas outras medidas mais pesadas, digamos assim, que caso persista aquela irregularidade. Ah, então tá aí, ó. Você que tá nos ouvindo, de repente, né? Não seja um negócio pequeno, um pouco maior, enfim, de repente alguém denunciou, e aí você pensa, meu Deus, vão fechar. Não, não é dessa maneira. A ideia é orientar e, lógico, só vai aumentar caso, né, você não ouça as orientações, não tome aí as medidas cabíveis para você continuar com o seu negócio, né? Bom, quero aproveitar você que já chegou até aqui com a gente. Não deixa de deixar o seu like aí, tá ok? Comentar e também compartilhar. Compartilha no grupo das famílias para que todos saibam aí dos serviços prestados. Estou falando aqui sobre o meio ambiente. Rafa, Amanda, existe uma situação, a gente até falou aqui nos bastidores, que incomoda muito os munícipes, por exemplo, que é a questão do barulho, por exemplo, das motos. O porta-giro do rei. Exatamente. Vamos, dessa vez eu vou ser o vilão, o Bruno vai ser o cara bom. O Bruno é o cara que tirou a moto boazinha, ali, bonitinha, original, e continua com ela original. Eu não. Eu gosto do ronco bonito da minha moto. Como é que eu faço nesse caso? Como é que funciona isso para o munícipe? Meu Deus, a minha rua é muito barulhenta. Ou, enfim, como é que o munícipe pode agir nessa situação? Como que o munícipe pode, talvez, até ajudar, de repente, a Secretaria do Meio Ambiente a identificar um lugar, enfim. Por favor, fale um pouquinho para nós sobre esses ruídos. Claro, vou defender o Bruno, tá? Aquela situação que a pessoa tem a moto toda original, bem cuidada, muito difícil acontecer dela estar irregular, né? Da gente fazer a avaliação e tal, com ruído acima do que ele pode emitir. O que a gente orienta? Sempre se atentar à manutenção do escapamento. Com o uso, ele vai se deteriorando, vai trazendo pequenas necessidades de manutenção e é só manter isso em dia. Em relação às outras motos que fazem aquele barulho... São modificadas. Isso, exatamente. Como que funciona a nossa ação de fiscalização? Hoje a gente tem uma pesquisa no site da Secretaria do Meio Ambiente para as pessoas registrarem os locais que elas gostariam de ter ação de fiscalização. Isso não significa que a gente vai conseguir realizar naquele local, porque hoje a gente tem uma norma que a gente precisa seguir, que tem alguns
critérios, né, que nos impedem de fazer a operação em qualquer lugar. Então, ela tem que ter um certo tamanho de rua para a gente fazer a avaliação. Eu tenho que conseguir isolar o ruído de trânsito ali da via local para conseguir fazer a avaliação, para que isso não influencie no resultado, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa levar em consideração. Essa ação de fiscalização que a gente faz, ela acontece em parceria com a Secretaria de Mobilidade e com a Secretaria de Segurança Pública, né, representado pela Guarda Civil Municipal. Eles vão fazer o que é de responsabilidade deles, que é a parte de segurança, a parte de documentação, vão emitir as penalidades, as multas, as notificações que são de responsabilidade deles e vão encaminhar para a nossa análise. E daí, o que a gente vai fazer? Vai medir, através do aparelho que a gente chama de sonômetro, que é o aparelho indicado para isso, o ruído que aquele escapamento está causando. Todo escapamento sai de fábrica com um ruído de limite máximo. Certo. Acrescido desse limite 3 decibéis, que é a unidade de medida que a gente utiliza para fazer a avaliação, é que a gente sabe o que ele pode emitir durante o uso da moto. Então, a gente vai fazer essa avaliação, faz as medições, faz o cálculo para saber como que tá, se está dentro do parâmetro ou não, e é com base nisso que a gente sabe se ele está irregular, se ele não está irregular. Existem outras modificações que você faz na moto que já é considerado caso de multa lá na hora. Já. Isso, que é a ausência do filtro, ou até a ausência do escapamento. Não é que ele tá com um escapamento lá, ele tirou o escapamento. Então, a partir de que ele tirou o escapamento ou tirou o filtro, a gente já considera como uma infração. E daí já é passível de proteção de multa. Tá, aí nesse caso a moto também é apreendida ou não? Em relação ao meio ambiente, não. Hoje a gente não faz a apreensão da moto. Mas se ele tiver alguma inconsistência relacionada ao trânsito, ao CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, possivelmente ele pode ter a sua moto removida ou não. Tá, você falou sobre, logo no início, uma pesquisa, é isso? Onde que está? Como que o munícipe pode encontrar? Ela está no site da Secretaria do Meio Ambiente, dentro do site da Prefeitura. Então, a hora que você entrar lá, Prefeitura de Sorocaba, Meio Ambiente, ela vai ficar onde passa as matérias da Secretaria, né? Certo. Ela vai estar lá, você vai clicar, é um formulário que você vai preencher e registrar ali o endereço que você gostaria de estar Legal. acontecendo ali. Tá, e vocês costumam fazer a blitz, você explicou, né, que tem que uma questão tanto ali do trânsito local, enfim, critério de espaço, tudo mais, mas qual a quantidade, pelo menos, sei lá, mínima ali de pedidos para aquela rua, né? Digamos, ali tem uma rua que, poxa, tem muito barulho, mas, de repente, uma pessoa fez uma reclamação, ou 2 pessoas ali. Isso daí vai chamar a atenção de vocês ou não? Teria que ter pelo menos, sei lá, mais pedidos para aquela rua. A gente não tem uma quantidade mínima de pedidos que a gente considera, mas a gente vai uma escala de quantidades. Então, seu bike teve 3 reclamações, mas o meu teve 4. Então, a gente vai dar prioridade para aquele bike que teve mais reclamações, né? Então, a gente orienta a população. Olha, seu vizinho também se incomoda? Pede para ele registrar. Isso é muito bom, hein? A dica é... Né? Pede para ele registrar. Vizinho da rua de trás também se incomoda? Também fala para ele registrar, divulga, né? Porque quanto mais reclamação tiver, pode ser que no próximo mês tenha bicho naquele bairro, né? Bacana, bacana. É isso aí, você que está nos acompanhando aí, nós estamos quase já indo para os finalmente aqui do nosso programa, nós estamos falando bastante sobre hoje meio ambiente, falando sobre ruído, sobre licenciamento, enfim, uma fiscalização também. Uma outra situação, Bruno, que eu acredito que incomoda bastante, e eu diria agora até na minha casa, por exemplo, a minha esposa ela tem problema respiratório. E aí chega um período de seca e o povo, não sei se é o povo, não sei se o fogo nasce sozinho, às vezes, né, Bruno? Acho que sozinho não é possível, né? É queimada atrás de queimada, né? Como é que funciona essa questão? Como é que o munícipe pode atuar para, de repente, ajudar, né, em algo que é recorrente? Enfim, às vezes tem munícipe que isso não é aconselhável de jeito nenhum, mas ele mesmo quer ir lá tirar satisfação. Isso pode gerar um problema, né, maior. Como é que funciona nessa questão de queimadas ambientais aí? Olha, a primeira orientação que a gente passa, quando a pessoa se depara com uma situação de fogo, né? O primeiro contato é com o corpo de bombeiros. Certo. Por quê? Porque você tem, possivelmente, pessoas e animais que estão ali em risco e ele precisa ser contido, né? Então, o primeiro contato com o corpo de bombeiros, ele vai lá, vai apagar.
Segundo contato, a nossa fiscalização, realmente, através do 156, você vai lá, vai registrar essa denúncia. Por quê? Através do 156 as pessoas falam, nossa, mas está acontecendo agora. Mas agora, enquanto está queimando, a gente não consegue fazer a fiscalização. É um risco para a equipe e ela impede que a gente faça o nosso papel. Porque a gente tem todo digamos assim, um procedimento que a gente precisa atender, né? Que é registrar ali a área que aconteceu. E a gente só consegue fazer isso depois que o fogo foi contido. Então, a gente recebe reclamação, fala, olha, o primeiro contato, você já fez contato com o Corpo de Bombeiros? Não. Se não, a orientação é essa, fazer o contato com o Corpo de Bombeiros. A gente vai registrar, possivelmente, no dia seguinte, a gente vai lá, vai fazer a nossa parte de fiscalização ambiental. O ano passado, a gente teve um aumento muito grande nessas reclamações, né? Apesar de Sorocaba não ter uma área rural muito extensa, com muita atividade econômica, que foi que trouxe problema para outros municípios, a gente também teve situações aqui dentro que, assim, você sair de casa, você se deparar com aquela névoa de queimada, de fumaça, né? Então, apesar de não ter essa atividade, né, na área rural, a gente tinha dentro do município mesmo. O que leva as pessoas a fazerem isso? Eu limpei o meu terreno, né? A Zoonoses foi lá, me notificou porque tá dando escorpião, tá dando sei o que lá. Eu vou fazer o quê com esse mato que sobrou? As pessoas vão lá e colocam fogo. Sim. Essa é a principal, o caso mais recorrente. E aí perde o controle, né? Ele acha que não é só esse pouquinho aqui, mas de repente aquilo se alastra e aí perde o controle. E daí aquele pouquinho que tá no meu terreno vai pro terreno do vizinho, pega não sei o quê, vai e se espalha. É importante sacar que hoje, pela legislação, todos os terrenos que foram atingidos, eles são responsabilizados. Então, você tem que fazer a sua parte, o seu vizinho tem que fazer a sua parte, o meu outro vizinho tem que fazer a parte, é um trabalho de comunidade. A gente tem que se ajudar nesse sentido. É aquilo que eu costumo falar, por exemplo, a questão da dengue, né? É sempre bom o vizinho, de repente, olhar para lá e falar, eu fiz a minha parte aqui, limpei, você limpou a sua aí, né? A mesma coisa na questão da queimada, né? Vizinho, eu vi que você botou um fogo ali, rapaz, quase que o negócio alastrou, então tome cuidado. É bom é necessário, né? Sim. Porque a gente não tem como fiscalizar tudo em todos os lugares, né? Não tem braço para tudo isso. Então a participação da comunidade é muito importante, né? Como a gente viu, existem interferências em diversos setores, né? Cheiro, na respiração, você tem no ruído, e isso não interfere só nos humanos, né? Os animais também sofrem com isso. Verdade. Exato, e aí a gente, né, tem que ter essa responsabilidade, como a Rafa disse que é coletiva, para cuidar um do outro, porque a cidade está crescendo, é meio que inevitável. A gente tem ainda um ônus populacional, que é aquela coisa de você ter um crescimento demográfico ainda produtivo, mais ou menos até 2050, se eu não me engano, que o Brasil vai ter. Isso vai abaixar depois, a gente vai ficar com uma população mais envelhecida, mas até esse ponto chegar, todas as crianças que estão nascendo agora, elas também vão colaborar e interferir, né? Não só colaborar para nossa vivência de meio ambiente. Eu ia perguntar para a Amanda se tem alguma orientação para o munícipe a respeito, né, do que ficou faltando sobre licenciamento, que você acha importante colocar e tal, até como dica, né, de alguma coisa que de repente passou despercebido que a gente não colocou para falar. Entendi. Mas caso sobre alguma dúvida por parte de quem tá assistindo a gente, vocês podem estar mandando e-mail pra gente, tá bom? Qual que seria o e-mail que daí o Marcel já coloca ali no... Tá. É sema@sorocrava.sp.gov.br. Então lá você coloca um título mais ou menos qual que é o assunto, né? Pra gente poder estar direcionando ao setor correspondente. E a gente pode responder por lá. Ou tá indo mesmo lá no balcão da secretaria, que a gente vai estar disponível para atender. A nossa secretaria fica lá na rua Santa Maria, 197. Não, é legal saber que tem um atendimento porta aberta assim para vir tirar essa dúvida também. Porque até um dos trabalhos legais que a gente tem na prefeitura, que é o do Quarta com o Prefeito, tirar dúvida que às vezes é muito simples ali e nem é da nossa espera. E aí você resolve o negócio em 2 minutos, a pessoa sai satisfeita e fala, não sabia que era assim. Exatamente. Então é legal saber que também, por exemplo, você tem um balcão ali, né, na Secretaria de Meio Ambiente para tirar essas dúvidas que, né, nem é das vezes alçada ou de responsabilidade e ela consegue ser direcionada de maneira correta. E também no nosso site tem muita explicação lá. Acho que a maioria das dúvidas que as pessoas têm normalmente vai estar tudo lá escrito certinho o que a pessoa precisa fazer, aonde ela precisa ir, o que ela precisa pesquisar, o que ela precisa apresentar pra gente. Então, tá tudo lá. E se não tiver, pode puxar nossa orelha lá no nosso. Sim, Marcel colocando aqui também, né, Marcel? O nosso, a parte da... Porque a gente, é muito facinho, né? Você entra no site da prefeitura, tem secretarias, você consegue ver todas ali. Mas o Marcel gosta de deixar mastigadinho, então tá escrito ali. Fica mais fácil para Pelo vocês menos aí. aí você já vê como aplicar.
é legal saber que todas as informações estão, né, né, ou a maioria delas, né, se não todas, no site, até para as pessoas explorem bastante, né, vão lá, visitem, observem, tirem as dúvidas, e aí, se necessário, tem o e-mail da SEMA e tem também esse porta aberta lá na Conta CP. Isso aí, isso aí. Rafa, você também, por favor, as considerações finais aí, o recado que você gostaria de deixar para o munícipe, fique à vontade. Eu acho que só é importante destacar esse trabalho em conjunto, né? A gente presta serviço para a população, nós somos funcionários públicos, e a população também contribui nos trazendo informações, né? Então, registrar a reclamação, às vezes acontece algum incidente com a árvore, né, Amanda? Embateram na minha árvore, a minha árvore caiu, o que que eu faço? Registra. Eu acho que a maior fonte de informação que a gente tem hoje é o registro fotográfico, né, você notificar o órgão ambiental, porque assim, às vezes a gente não tem acesso a todas as informações, né? Você trazendo essa informação pra gente, a gente consegue lidar da situação da melhor forma possível dentro do que a legislação permite. E hoje tá muito mais fácil, todo mundo ter o celular na mão ali, que pode tirar, fazer o registro, né? Isso aí. Perfeito. Bruno, tem alguma... Eu tô, assim, muito feliz, muito contente de ser um privilegiado. Espero que você também, que possa assistir, se sinta no sentido de tirar essas dúvidas, saber a importância e o trabalho que o município faz para cuidar do meio ambiente dessa maneira coletiva, dessa maneira, né, em um formato de comunidade mesmo, né, um cuidando do outro, e sabendo que você tem, sim, os benefícios que uma cidade como Sorocaba, que está crescendo, pode trazer, mas que você também tem responsabilidades, deveres de conservá-la e deixar ela, né, cada vez mais aprazível, né, e benéfica para que todo mundo possa ter esse convívio, né, Dan? É isso aí. Bom, você que nos acompanhou hoje no nosso podcast, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já sabe, né? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o joinha, porque isso ajuda demais a fortalecer o canal. Então, compartilha também para que mais pessoas, de repente, alguém que você conhece, tem dúvidas sobre corte, poda de árvores aí, ruído e tudo mais, vai ajudar demais esse podcast, vai ajudar demais essa pessoa. Muito obrigado. Então, pelo carinho da sua audiência, esse foi mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast Permitido Deus. Estaremos de volta em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.